Olá, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Carlos Melo. Vamos para mais um simulado sobre didática. As discussões sobre didática estão relacionadas ao que se pensa, ao que se reflete e se investiga sobre o processo de ensino. Nesse sentido, leia os itens abaixo e assinale aquele que apresenta corretamente o entendimento acerca de um ensino bem-sucedido de acordo com Libânio, 1994. Letra A. O ensino é considerado bem-sucedido quando os objetivos do professor coincidem com os objetivos de estudo do aluno. B. O ensino é considerado bem-sucedido quando o aluno tira boas notas. C. O ensino é considerado bem-sucedido quando nenhum aluno da turma fica de recuperação. D. O ensino é considerado bem-sucedido quando o professor estabelece objetivos para a turma a partir de suas ideias particulares, desconsiderando as necessidades do grupo. Muito bem, temos uma questão aí que não é tão difícil, tá certo? Mas se você analisar bem, fica fácil de responder. Lógico que nós temos aí a questão, o item mais coerente, né, com as ideias de Libânio é a letra A. O ensino é bem-sucedido quando os objetivos do professor coincidem com os objetivos de estudo do aluno. Isso significa que os objetivos propostos pelo professor devem ser significativos e relevantes para os alunos, de modo que promova uma aprendizagem eficaz e engajada. Então, temos aí como item a ser marcado letra A. Acerca da origem da didática, marca a opção que apresenta corretamente o autor da obra clássica Didática Magna. No caso, sabemos que foi Comênio. Então, a opção ser marcada letra B. Sobre o processo de aprendizagem, assinale a alternativa incorreta. Letra A. A aprendizagem organizada é caracterizada pela intencionalidade, planejamento, sistematização e organização das finalidades do ensino. B. A aprendizagem escolar é a assimilação de determinados conhecimentos, mas estes não estruturam o processo de ensino. C. A aprendizagem revela seus resultados com modificações que podem ser mensuradas em atividades internas e externas do sujeito e nas relações que constitui com outros e com o meio, por exemplo. Então, nós sabemos aqui que nessa afirmativa aqui está completamente correta. D. Quando falamos de aprendizagens escolares, não nos referimos apenas aos conhecimentos científicos, mas fazemos referência também a competências e habilidades, atitudes e valores, mais uma afirmativa correta. E você percebe também que aqui na afirmativa, a primeira afirmativa, a letra A aprendizagem organizada é caracterizada pela intencionalidade, sim, planejamento, sim, sistematização, sim, e organização das finalidades do ensino também está correta, então letra A está correta. E nos resta aqui a opção letra B, que está incorreta sobre a aprendizagem. Isso porque quando fala aqui no final, olha aqui, a aprendizagem escolar é a assimilação de determinados conhecimentos, mas estes não estruturam o processo de ensino. Lógico que os conhecimentos adquiridos desempenham um papel central na estruturação do processo de ensino. Então, por esse motivo, letra B está errada. Em uma perspectiva crítica e humanizadora sobre a educação escolar, a relação entre professor e aluno deve ser caracterizada. Letra A, pelo rigor da disciplina do corpo e do movimento, pelo silêncio absoluto. B, por relações dialógicas e participativas, democráticas e inclusivas. C, pela punição e castigo, o que pode se traduzir no processo avaliativo. D, pela monopolização da fala do professor, sendo então o aluno mero espectador. Muito bem, então, de acordo com o que foi pedido aí nesse enunciado, nessa questão, temos como opção a ser marcada a letra B, quando fala por relações dialógicas e participativas, democráticas e inclusivas. Isso porque, conforme enunciado, vai falar o seguinte, uma perspectiva crítica e humanizadora sobre a educação escolar. Então, nessa perspectiva, valoriza a construção de relações que promovam o quê? Que promovam o diálogo, que promovam a participação ativa dos alunos, que promovam também a busca pela democracia e a inclusão. Isso implica considerar as vozes dos alunos, suas experiências, opiniões e perspectivas em vez de
impor um modelo autoritário ou de monopólio da fala do professor. O objetivo é construir um ambiente de aprendizagem que respeite a diversidade, promova a reflexão crítica e proporcione a construção conjunta do conhecimento. Então temos aí como opção a ser marcada a letra B. Analisa as afirmativas abaixo. Primeira afirmativa, as atividades lúdicas e os jogos em sala de aula. Faz a leitura novamente. Analisa as afirmativas abaixo. Primeira afirmativa, as atividades lúdicas e os jogos em sala de aula estimulam o aluno na resolução de problemas, permitindo-lhe fazer da aprendizagem um processo divertido. Então, certamente que sim. Segunda afirmativa, os jogos auxiliam o aluno na construção de suas descobertas e no desenvolvimento e enriquecimento de sua personalidade. Sim, nós estamos falando aqui de jogos também, e os jogos têm essas características. Terceiro, ao utilizar jogos em sala de aula, o professor perde a condição, olha o que aqui diz, o professor perde a condição de condutor e estimulador da aprendizagem. Aqui temos uma afirmativa incoerente sobre finalidade dos jogos. A utilização dos jogos não implica necessariamente que o professor vai perder, como coloca aqui, vai perder a condição ali de condutor, de estimulador da aprendizagem, de maneira alguma, certo? Então vamos lá, assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. Então são corretas apenas as afirmativas 1 e 2, 3 está errado, então a opção a ser marcada letra B. Em conformidade com a Base Nacional Comum Curricular BNCC, língua inglesa, as 3 implicações que orientam os eixos organizadores propostos são: primeiro, caráter formativo, que obriga a rever as relações entre língua, território e cultura, na medida em que os falantes de inglês já não se encontram apenas nos países em que essa é a língua oficial. Segundo, ampliação da visão de letramento, ou melhor, dos multiletramentos, concebida também nas práticas sociais do mundo digital. Abordagens de ensino. Situar a língua inglesa em seu status de língua franca implica compreender que determinadas crenças precisam ser relativizadas. Bom, de acordo aí com a BNCC, para a língua inglesa, é do que se trata aí, essas 3 implicações, essas 3 implicações que foram colocadas aí no enunciado, todas estão corretas, de acordo com a BNCC. Então, a afirmativa a ser marcada, letra D. Na rede pública do Distrito Federal, o professor Abidael Gaspar de Souza leciona para alunos do 5º ano do ensino fundamental. A experiência da pandemia mostrou a Abidael como o uso das novas tecnologias pode enriquecer a relação ensino-aprendizagem, inclusive no sentido de tirar o professor da posição de quem supostamente sabe tudo. A afirmação em destaque reporta-se a uma concepção ultrapassada de que Muito bem, estamos aí falando de um enunciado a respeito aí das tecnologias relacionadas com o ensino remoto, e no final vai falar o seguinte: a afirmação em destaque reporta-se a uma concepção ultrapassada de que, vamos lá. Letra A, aluno é um receptor de informações. B, aprendizagem é um processo autônomo, depende de orientação. C, aprendizagem só acontece com a presença do professor. D, aprendizagem é um processo de mudança de comportamento alcançado por experiências. E, aluno é protagonista da sua própria aprendizagem. Então, o enunciado, a questão, o item aí que está mais relacionado com o enunciado da questão, quando fala no sentido de tirar o professor da posição de quem supostamente sabe tudo. Então, essa afirmação reporta-se, uma concepção ultrapassada, justamente referindo aí à letra C. A aprendizagem só acontece com a presença do professor. Lógico que a experiência da pandemia e o uso das novas tecnologias mostraram que a aprendizagem pode ocorrer de maneira mais flexível e diversificada, mesmo sem a presença física do professor. Então isso evidencia que a aprendizagem pode acontecer de diversas formas e não está restrita apenas à interação direta do professor. Então temos como item a ser marcado letra C. Um condutor educacional argumentou sobre alunos do ensino fundamental, principalmente dos anos iniciais.
Os alunos não vão voltar para as escolas com as mesmas defasagens, porque tiveram acesso de forma muito desigual, disse ele. A gente quebrou princípios importantes da educação, como o da equidade, quando não fomos capazes, enquanto sistema, de garantir que os alunos teriam acesso às mesmas aprendizagens, já que as escolas foram pulverizadas e levadas para dentro da casa dos nossos alunos. A solução para amenizar os efeitos desse prejuízo educacional é a letra A, desenvolvimento de competências, B, transposição didática, C, prática das habilidades, D, adequação do ensino, letra E, reestruturação da avaliação. Certamente você analisando esses itens aí, estamos ainda falando aí sobre o ensino remoto durante a pandemia e no caso, eu acredito que você ficaria em dúvida entre a letra B e a letra D, a adequação do ensino e transposição didática. Mas, se você for analisar bem, no caso aí, a opção a ser marcada é transposição didática. Isso por quê? Porque, de acordo com o enunciado, a solução para enfrentar o impacto da transição desigual mencionada pelo consultor educacional é a eficaz transposição didática que envolve adaptar o ensino para o ambiente online, assegurando dessa forma a igualdade no acesso ao aprendizado. Por esse motivo, a opção a ser marcada, letra B. Complete a sentença abaixo com a palavra correta. Então, temos aqui uma lacuna e vai dizer o seguinte: é uma forma do professor conduzir o aluno, auxiliando a pensar, a pesquisar e dialogar sobre um assunto. Neste processo, o professor colocar-se como ponte entre o aluno e o conhecimento. Desta forma, o professor não se posiciona como o único detentor do conhecimento, mas parceiro do aluno na busca da aprendizagem significativa. Então, no caso, o que preenche aqui é a lacuna. Letra A, intervenção. B, mediação. C, reflexão sistematizada. D, transdisciplinaridade. E, busca ativa. Então, no caso aí, pelo enunciado, nós estamos falando da mediação. A mediação é um papel fundamental do professor atuando como guia para os alunos explorarem e construírem conhecimento de forma autônoma. Então, essa abordagem promove aprendizagem ativa e participativa, certo? Então, a opção a ser marcada, letra B. Barbosa 2008 apresenta diferentes formas de registros que estão vinculadas ao acompanhamento das aprendizagens das crianças na educação infantil e que também servem de documentação do processo pedagógico, da reflexão e da própria formação dos professores. Entre as formas de registro destacadas pela autora está um instrumento que é um diário, um espaço coletivo de registro com base nas ideias postuladas por Freinet, em que cada criança pode representar acontecimentos, sentimentos e situações significativas acontecidas no cotidiano. De acordo com a autora, esse instrumento é o chamado de letra A, diário de campo, B, roteiro de estudo, C, livro da vida ou da memória do grupo, D, anedotário, E, diário de aula. Temos aí como opção a ser marcada, letra C, se refere na verdade a livro da vida ou da memória do grupo. Certo? Então, esse instrumento chamado Livro da Vida ou Memória do Grupo é um espaço coletivo, como bem colocado aí na questão, é um espaço coletivo de registro da educação infantil, onde permite que cada criança represente ali acontecimentos, sentimentos, situações significativas do cotidiano, seguindo aí as ideias de Freinet. Então, a opção a ser marcada, letra C. Bom, chegamos ao fim de mais um simulado. Como você se saiu? Achou fácil? Achou difícil? Quantas questões acertou? Bom, estarei deixando abaixo do vídeo alguns links para aprofundamento. Desejo para você bons estudos e até a próxima.